breve resumo dos 27 livros do Novo Testamento. Vem cá que eu vou te contar. Começando pelos 4 evangelhos, o primeiro, Mateus, relata o início da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, destacando seu cumprimento das profecias messiânicas e os ensinamentos sobre o reino de Deus. Marcos, relato conciso e rápido da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, enfatizando suas ações e poder. 3. Lucas, relato detalhado da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, com ênfase na compaixão e salvação para todos. O último evangelho, que é João, horário dos passarinhos. Relato teológico do ministério, vida, morte e ressurreição de Jesus, enfatizando a sua divindade. Atos conta a história da igreja primitiva, ascensão de Jesus, Pentecostes, ministérios de Pedro e Paulo e expansão do cristianismo até Roma. 6. Romanos. Carta doutrinária abordando a justificação pela fé, vida no Espírito, Israel e os gentios e toda a ética cristã. 1 Coríntios é uma carta abordando divisões na igreja, moralidade, culto, dons espirituais e ressurreição, com ênfase na unidade e no amor cristão. 2 Coríntios é uma carta sobre o ministério apostólico, sofrimento, reconciliação, generosidade e defesa da autoridade apostólica de Paulo. Gálatas é uma carta que defende a justificação pela fé, liberdade cristã e o papel da lei, combatendo o legalismo judaizante. Efésios. Carta sobre a unidade da igreja, identidade em Cristo, vida cristã, prática e relações familiares. Filipenses é uma carta de encorajamento em meio ao sofrimento, destacando a humildade e a unidade de Cristo. Colossenses é uma carta combatendo a heresia, destacando a supremacia de Cristo, vida nova em Cristo e a ética cristã. 1 Tessalonicenses é uma carta de esperança e fé na segunda vinda de Cristo, instruções sobre a vida santa e amor fraternal. O segundo livro de Tessalonicenses é uma carta corrigindo mal-entendidos da segunda vinda de Cristo, encorajando firmeza e vida disciplinada. 1 Timóteo é uma carta com instruções pastorais a Timóteo, sobre liderança na igreja, culto e vida espiritual. 2 Timóteo é uma carta final de Paulo a Timóteo, incentivando a perseverança, fidelidade ao Evangelho e preparação para tempos difíceis. Tito é uma carta com instruções pastorais a Tito sobre liderança, doutrina saudável, boas obras e organização da igreja. Filemon só tem um capítulo. É uma carta pessoal a Filemon pedindo misericórdia e aceitação para o escravo fugitivo Onésimo. Hebreus. O livro de Hebreus é uma exaltação na perseverança da fé, destacando a superioridade de Cristo sobre o judaísmo, novo pacto e sacerdócio. Tiago. Carta prática sobre a fé em ação, ética cristã, sabedoria, justiça social e controle da língua. 1 Pedro, carta encorajando a perseverança em meio ao sofrimento, santidade, submissão e vivendo como escolhidos de Deus. 2 Pedro, carta advertindo sobre os falsos mestres, exortando ao crescimento espiritual e assegurando a segunda vinda de Cristo. 1 João, carta sobre a verdade, o amor, a comunhão com Deus, combate a heresias e segurança na salvação em Cristo. 2 João também só tem um capítulo. É uma carta breve exortando ao amor e à verdade, advertindo contra falsos mestres que negam a encarnação de Cristo. 3 João também só tem um capítulo. A terceira epístola de João é uma curta carta dirigida a Gaio, elogiando a sua fidelidade à verdade. A carta enfatiza a importância de apoiar os missionários e viver de acordo com a vida cristã. João termina expressando a sua vontade de visitar Gaio em breve. O penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, também só tem um capítulo. Essa carta é uma epístola escrita por Judas, irmão de Tiago, que adverte sobre os falsos mestres e doutrinas. Judas exorta os cristãos a defenderem a fé e lembra exemplos de julgamentos divinos sobre os ímpios, como os anjos caídos e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele incentiva os cristãos a permanecerem na fé, orar no Espírito Santo e confiar em Jesus Cristo. A carta termina com uma doxologia exaltando a Deus. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que significa revelação, foi escrita por João em sua visão que ele teve lá na ilha de Patmos.
Ele descreve a luta final entre o bem e o mal, a queda da Babilônia, que é uma simbologia do mal, o julgamento divino, o retorno triunfante de Cristo. Inclui cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Selos, trombetas, taças e julgamentos, cada coisa tem um significado. Apocalipse é tão detalhado, gente, assim, algo tão divino de ler, a gente entende, sabe, a gente vê a ira de Deus. O livro culmina com a derrota de Satanás, a criação de um novo céu e uma nova terra e a eternidade com Deus.